Lá vem a costureira, a mulher trabalhadora e o povo do vestuário. E chegam cedo, não tem hora de parar, porque a vida é muito dura e é baixo o salário. E tem patrão que só pensa em produção e não quer reclamação, nunca fala em registrar. Mas nossa gente com isso não está contente, pois quer tudo diferente e por isso vai lutar. O sindicato é quem procura a solução, defendendo o empregado da ganância do patrão. O sindicato é quem procura a solução, defendendo... Olá amigos e amigas, começamos esse programa Vestuário em Foco, programa do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria do Vestuário de Nova Friburgo, região. Nosso endereço é aqui na Avenida Alberto Brauli, número 4, sala 116, é um prédio aqui em frente à Caixa Econômica no centro da cidade. Nosso telefone é 2522-6597 ou em nosso e-mail stivnf@gmail.com. Temos também o Facebook Sinditab Vestuário Nova Friburgo, que você pode participar lá no Facebook, conversar com a gente. Nosso horário de funcionamento é de 8 às 11 e de 13 às 18 horas, de segunda a quinta-feira, sendo que na sexta-feira, de 8 às 11 e de 13 às 17 horas. Nós temos aqui na nossa sede a secretaria, que ali você pode tirar suas dúvidas, fazer sua sindicalização, fazer seus cálculos trabalhistas, cálculo de aposentadoria, basta você procurar a nossa sede, que fica aqui na sala 116. Temos também um departamento jurídico com a doutora Priscila, mais 2 estagiários de direito, que funciona todos os dias de 14 às 18 horas. E ainda temos o nosso departamento médico, né, com pediatra, ginecologista e clínico geral. Você que é sócio dependente do sindicato, você pode ser atendido ali no nosso departamento médico. Para você, trabalhador do vestuário, o sindicato constituiu uma colônia de férias ali em Tamoios. Tamoios é o 2º distrito Cabo Frio. Lá nós temos suítes, quartos a 900 metros da praia, é um amplo espaço de lazer para você e sua família, né? Você que quer tirar um momento de descanso na praia com a sua família, então você pode buscar aí a nossa colônia de férias. No Facebook nós temos lá na nossa página as fotos da colônia, né? O vídeo da colônia, você pode assistir. E também você pode assistir esse programa aqui também no YouTube, né? Que nós temos um canal no YouTube, basta você procurar lá Vestuário em Foco, que você acha lá o nosso programa no YouTube. Compartilha, que é importante você divulgar aí pela rede o nosso programa, do que está acontecendo na nossa categoria. O sindicato, você ser sócio do sindicato, basta você procurar a nossa sede com a sua carteira de identidade, CPF, seu último contra-cheque, né? E um comprovante de residência não precisa, mas é importante se você saber o seu endereço, né, com CEP direitinho. Ou você ligar para a gente, 2522-6597, a gente vai até a empresa que você trabalha. Pode ser dependente seu, né, no sindicato, filhos até 18 anos que não trabalham no setor do vestuário, pai e mãe com mais de 50 anos que também não trabalham no setor do vestuário, pode ser o seu dependente. Aí você usufrui desse serviço que a gente oferece para você. E nós temos ainda alguns parceiros, que é a Dental Prev, Laboratório Biogran, a Unimed, o GS, o DEI Hospital, a Ótica Vista Preciosa, a Universidade Estácio de Sá, o curso Inove, a Unopar, né? Nós temos o Babelli, a Depil Belas, ainda temos desconto em salão, farmácia, uma gama de serviços à sua disposição. Basta você ser sócio sindicato para você usufruir desses benefícios. Aí, Diogo, eu não sou sócio, eu pago a contribuição assistencial, aquela contribuição de R$ 7,00 no contra-cheque. Você pode ir para a sua colônia de férias, você pode ir para a colônia de férias, você pode usar aqui também o serviço dos parceiros, basta você ter aquela contribuição, apresentar o seu contra-cheque. Para qualquer dúvida, entre em contato conosco, 2522-6597, ou você vem aqui na nossa sede, aqui na Avenida Alberto Brauli, número 4, sala 116. Então é importante, né, ser sócio, fortalece a luta dos trabalhadores, ela tem uma gama de serviços à sua disposição. Nós vamos falar do programa hoje que é o seguinte, nós começamos, a nossa campanha salarial ainda está em curso. Por que ela está em curso? Eu vou falar para você por que ela está em curso. Porque nós já acertamos com o sindicato patronal o percentual de reajuste e os pisos da categoria. Ficou acertado em 9% de reajuste para todos os trabalhadores que ganham até R$ 4.000. Acima de R$ 4.000, 8,34%, que é o INPC.
E ficou acertado que nós vamos manter as cláusulas da convenção anterior, do vale transporte, atestado médico, auxílio funeral, diversos benefícios que tem na nossa convenção coletiva. E vai fazer a correção dos pisos. Fazendo a correção dos pisos fica assim, o piso profissional em R$ 992,20. O piso de auxiliar, R$ 875 até julho e a partir de agosto, R$ 904,20. O piso de cortador, R$ 1.025. O piso de supervisor, R$ 1.091. Deixa eu ver aqui direitinho, porque eu tô... R$ 1.095,20 é o piso de supervisor. Então é importante que você fique sabendo que já foi feita a nossa convenção coletiva e que o trabalhador do vestuário já pode ter sua correção. Ela ainda não foi homologada no Ministério do Trabalho, porque tem um trâmite, estamos aguardando ainda o Sindicato Patronal só nos devolver o ofício, mas já foi tudo acordado. Se você quiser conhecer a íntegra da nossa convenção coletiva, basta você acessar o site do Ministério do Trabalho. O site é www.mte.gov.br www.mte.gov.br. Aí você vai lá num link chamado Sistema Mediador, que é o link que você acha lá, e aí você vai pedir instrumentos coletivos registrados, ou então em andamento, e você coloca lá MR 053242, MR 053242/2015, você vai ter a íntegra na nossa convenção coletiva. Em breve ela vai estar no Facebook e também na nossa página. Então você vai poder acessar. Ou se você tiver com dificuldade, entre em contato com a gente pelo telefone, pelo e-mail, que a gente encaminha para você uma cópia, através de e-mail, da nossa convenção coletiva. Então tem diversos caminhos para você ter acesso à convenção e conhecer. Então você contador, você dono de confecção, você trabalhador, tem aí essa possibilidade para que não cometa erros e a convenção coletiva ela seja cumprida. Mesmo assim, e para a gente falar para as empresas, para os contadores, acerta logo o salário do trabalhador para não ter passivo, senão daqui a pouquinho você vai ter que mandar alguém embora, ou então vai ficar pagando aquela diferença, você já pode acertar o que já foi acordado com o sindicato patronal. Tá bom? Então fica ligado aí que a convenção coletiva já foi assinada. Agora eu vou falar para vocês um assunto que é da nossa convenção coletiva, é o direito da companheira, da trabalhadora. Toda trabalhadora, ela tem, a mulher, a gente vê que tem tido dificuldades no que diz respeito aí ao respeito por parte das empresas na hora que ela ficar grávida, Você tem direito, você ficou grávida, você tem direito a sair uma vez por mês para fazer seu exame pré-natal, sabe? Se você tiver com um problema de locomoção, às vezes a mulher fica mais lenta, tem algum problema, conversar com a empresa para ela te colocar num serviço mais tranquilo. Outra coisa, você trabalhadora que ficou grávida, você se sentir mal, procure o seu médico, você pode entrar de benefício de NPS. Então, tem diversas situações que a lei te garante. Então, mas aí fica bem claro que a trabalhadora que está grávida, ela tem que cumprir a jornada, cumprir os seus compromissos. Se você não estiver conseguindo isso, aí sim que você converse com o seu médico para ele requerer um benefício para você, que é um direito seu. Então fica ligado, a maternidade é bacana, muito bonito, dádiva de Deus, então, mas também não pode ser um problema entre você e a empresa, e com certeza converse com a empresa, se tiver dúvida, entre em contato com a gente, que a gente faz a intermediação. Depois que você ficou grávida, tem a questão da amamentação. A amamentação e o trabalho, como é que se dá, essa questão de você ter um período que você tem que amamentar o seu filho e você tem que retornar ao trabalho. A lei faculta que você pode sair meia hora antes, na parte da manhã, meia hora na parte da tarde, ou se fizer um acordo, diminuir a sua jornada nesse período que a criança está amamentando. Então, é importante você saber. Dito isso, eu vou passar um vídeo para vocês, onde que fala da amamentação e do trabalho, que você vai entender bem isso aí. Você assiste esse vídeo, a gente volta já já. Olá, eu sou a doutora Luciana Herrero e estou aqui para conversar com você sobre amamentação e trabalho. Esse é mais um vídeo da série que estamos fazendo sobre esse tema tão importante. Hoje vamos conversar um pouquinho sobre os tipos de trabalho e sobre as leis, os direitos legais das mulheres que trabalham.
Existem, na verdade, o trabalho não remunerado e o trabalho remunerado. O trabalho não remunerado são as mulheres que trabalham no lar e, aliás, trabalham muito, apesar de não terem reconhecimento de muitas vezes da sociedade. E o trabalho remunerado é o que há o benefício, a entrada financeira. O trabalho remunerado, ele existe em dois tipos. O trabalho formal, que ele é assinado em carteira, onde a mulher tem seus direitos, e o trabalho informal, que é o trabalho onde a mulher ganha seu pão, sustenta a sua família, mas não tem um registro na carteira, um registro mais formal. A maioria das brasileiras, infelizmente, elas trabalham de maneira informal. São as manicures, faxineiras, sacoleiras, as pessoas que trabalham de forma autônoma, as revendedoras, enfim, são milhões de categorias de mulheres que trabalham e não têm os benefícios. Mas as mulheres que trabalham em CLT, ou seja, em regime de CLT, com registro na carteira, elas têm diversas leis que as protegem. E o assunto da aula hoje, dessa nossa conversa de hoje, mais que uma aula, na verdade, é a gente falar um pouquinho sobre esses direitos. Porque se as mulheres não têm conhecimento do que são de direito, como ela vai lutar por eles, não é mesmo? O primeiro direito é sobre a gestação. A mulher que tem registro na carteira, ela tem direito à estabilidade no trabalho durante toda a gestação e também até 5 meses após o parto. Como assim? Bom, a mulher que está grávida, ela não pode ser demitida sem uma justa causa durante esse período, que é toda a gestação até 5 meses. Mas sem justa causa, com justa causa ela pode. O segundo direito é o auxílio creche. As empresas ou organizações que tenham mais que 30 mulheres em idade fértil, elas têm que oferecer a essas mulheres ou uma creche no local de trabalho, que seria um sonho, ou um auxílio creche, que é um reembolso financeiro, ou ela tem que apresentar e realizar um convênio com alguma creche da sua cidade, ou até do SESI, enfim. Mas ela precisa ajudar que essas mulheres tenham onde colocar os seus bebês e seus filhotes aí. Um outro benefício, um outro direito legal muito importante são as pausas para a amamentação. Você sabia que a mulher que amamenta, ela tem direito a 2 pausas de 30 minutos nos primeiros 6 meses de vida do bebê? Como assim, né? Você deve estar pensando, não entendi, doutora Lu. Bom, quando essa mulher volta a trabalhar, muita gente volta com 4 meses. Ela tem aí 2 meses de trabalho, além do café que ela tem direito, além do almoço, ela tem direito a esses 2 períodos de 30 minutos. A intenção dessa lei foi criada porque se a mulher às vezes mora próxima ao trabalho, ela pode ir até a casa amamentar o bebê. Meia hora é rápido, né? Mas enfim. Ou ela pode retirar ordenhar o leite, né? Isso que é ordenhar, que seria uma ótima solução para poder guardar para o bebê. A maioria das mulheres, o que elas fazem com essa lei, né? Pelo que eu escuto da minha convivência com mulheres e gestantes, elas pegam essa 1 hora e encurtam a sua jornada de trabalho. É 1 hora a mais que elas ficam em casa com os bebês. É interessante por um lado, porque quem mora em grande cidade sai do trânsito, sai do horário de pico, elas ficam mais tempo com o bebê em casa. Mas pode ser arriscado para a amamentação se ela não usar o tempo do café ou do almoço para ordenhar a mama, porque a gente já falou num outro vídeo e vai falar no próximo o quanto a ordenha no trabalho é fundamental. Uma outra lei que também é bacana e defende muitas mulheres e é que todo mundo comenta, que você com certeza já conhece, é a licença maternidade. A licença maternidade de 120 dias, ou seja, de 4 meses, ela entrou no Brasil em vigor em 1988 com a Constituição. E as mulheres que trabalham sobre o regime de CLT têm esse direito. Ainda hoje, esse é o direito oficial para todas as mulheres. Algumas empresas, alguns órgãos governamentais, prefeituras, eles se sensibilizaram com uma campanha do Ministério em prol de aumentar a licença maternidade e voluntariamente algumas empresas se cadastraram num programa que chama Empresa Cidadã. As empresas que se cadastraram voluntariamente nesse programa, elas oferecem
A gestante, né, ou seja, a puérpera, na verdade, logo após o parto, uma licença de 6 meses, 180 dias. O contraponto disso é que o governo, esses 2 meses a mais que a mulher fica em casa, o governo ele reembolsa depois para o próprio empresário. Então o empresário ele pode dar esse benefício que não vai sair do custo, do bolso dele, esses 2 meses extras. Vai sair do governo, ele vai descontar como benefício, reembolso e benefício fiscal. Então é muito importante que essa licença de 180 dias, a empresa tem esse interesse e a gestante tem que querer também. Não é obrigatório para as mulheres daquela empresa que por acaso são empresas cidadãs. A mulher ela tem que se cadastrar no programa. E essa licença de 6 meses ela é interessante porque o aleitamento materno exclusivo ele é recomendado até 6 meses. Então, as mulheres que têm a possibilidade de ter uma empresa e trabalhar numa empresa cidadã, elas conseguem amamentar e voltar a trabalhar de uma forma mais tranquila depois desse período. O que a grande maioria das mulheres fazem é juntar, emendar um período de férias que ainda não venceu, aliás já foi vencido, mas não foi realizado, junto à sua licença maternidade. Na verdade, o empregador ele tem que concordar com essa união. Então ela tem 120 dias e aí ela de repente tem umas férias, ela pode conversar com o empregador e juntar, aí ela fica 150 dias em casa. Isso é um benefício. Uma outra possibilidade é uma gestante que tenha algum problema médico ou esteja alguma dificuldade, ela consegue uma licença médica por 15 dias, que pode ser feita no final da gestação ou no próprio tempo de retorno ao trabalho, no período de licença maternidade. Em questão de quesitos legais para gestantes e para as mamães, é isso que o nosso país oferece. Parece muito pouco, mas você sabe, eu acabei de voltar de uma viagem à Argentina e lá são 45 dias apenas. Nos Estados Unidos o tempo é menor ainda. É lógico que a gente está longe do que a gente deseja, o que a gente espera. Mas o Brasil tem dado seus passos firmes no sentido de ajudar as mulheres nesse período. E não são as mulheres. Os pais também têm licença paternidade. É uma vergonha, né? São 5 dias úteis para os papais aí. E eles têm esse direito. Em algumas categorias profissionais, houve uma negociação com o sindicato e aí há uma licença paternidade maior. Então, todo papai aí que está nos vendo, que tem que consultar o seu sindicato, conversar com o seu RH, com o empregador, para ver qual é o seu direito. Se são apenas uns 5 dias ou tem um período maior. Os direitos legais também se estendem a jovens estudantes que estão grávidas e têm bebê, as mães adotantes e as mulheres privadas de liberdade. Então é importante que todas essas pessoas que estão nessas situações que façam um estudo mais intenso sobre os seus direitos e lute por eles, porque faz toda a diferença a gente usar esses nossos direitos para aumentar o vínculo e ficar cada vez mais próximo do nosso bebê. Olá amigos, voltamos aí com o programa. Você viu aí o vídeo falando sobre a questão da amamentação do trabalho. Ficou claro para você, né, que você trabalhadora tem direito, tem deveres também, mas que espero que as empresas entendam e respeitem a legislação aí que dá direito a você, trabalhadora, de amamentar o seu filho. A gente vai ao intervalo e volta já já. O sindicato é quem procura a solução, defendendo o empregado da ganância do patrão. Sendo sócio do sindicato, você poderá desfrutar dos benefícios que ele oferece. Departamento Jurídico, Departamento Médico, curso de Informática, colônia de férias em Tamoios, 2º Distrito de Cabo Frio, atendimento na Secretaria para esclarecimentos e diversos convênios. Para ser sócio, basta comparecer na sede do sindicato, que fica na Avenida Alberto Braune 4, Sala 113, tendo a carteira de trabalho, identidade, CPF e o último contra-cheque em mãos. Seja sócio e fortaleça o seu sindicato. O sindicato é quem procura a solução,
defendendo o empregado da ganância do patrão. Voltamos do programa Vestuário em Foco, programa do Sindicato dos Trabalhadores do Vestuário Nova Friburgo. Nossa sede fica aqui na Avenida Alberto Brown, número 4, sala 116. Nosso telefone é 2522-6597. O nosso e-mail é stivnf@gmail.com. Você, trabalhador do vestuário, que queira entrar em contato com a gente, então procure a nossa sede ou ligue para a gente, 2522-6597. Ou também lá no Facebook, Sinditrab Vestuário Nova Friburgo. Nossa sede fica aqui, temos serviços à sua disposição. Você que quer ser sócio do sindicato, você fazer a sua carteirinha de sócio para ter uma gama de serviços que você sabe, médico, pediatra, clínica geral. Nós temos uma colônia de férias, o advogado, os parceiros que estão aí junto com a gente nessa luta. Então basta você entrar em contato com a gente aqui na sede do nosso sindicato. Eu vou falar um negócio para vocês. No primeiro bloco a gente falou da campanha salarial, já foi assinada a convenção, esperamos que seja homologada e a empresa logo cumpra logo com a convenção coletiva. Mas eu vou falar agora um negócio para você, uma preocupação que temos no movimento sindical, porque passou a campanha salarial, tem essa discussão de crise, Eduardo Cunha, Dilma, Renan, a gente só vive falando isso, impeachment, essas coisas todas. E num pano de fundo disso, tem algumas coisas acontecendo e que nós, trabalhadores, precisamos estar atentos. Uma delas é a PL 4.330, o projeto de terceirização que precariza o serviço nosso, o serviço fins. Isso é importante ficar atento, porque essa PL pode voltar a ser votada a qualquer momento e o Eduardo Cunha já voltou, já apontou que vai botar ela em pauta breve e a gente tem que lutar contra isso. Em cima disso nós vamos assistir um vídeo sobre a terceirização. O que é terceirização, o que é precarização do serviço, e a gente volta já já. Olá, o Melhor e Mais Justo de hoje discute os riscos de precarização do trabalho com a aprovação de um projeto de lei que está para ser votado no Congresso Nacional. Para essa conversa eu tenho o prazer de convidar Carla Diegues, que é socióloga, professora de Sociologia do Trabalho da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, e Carlos Miguel Damarindo, secretário de Assuntos Jurídicos do Sindicato dos Bancários e Financiários de São Paulo, Osasco e região. Bem-vindos. Um modelo de contratação que deveria servir para suprir necessidades muito específicas e complementares das empresas, mas que na prática tem sido utilizado para aumentar o lucro e retirar direitos dos trabalhadores. Via de regra, é assim que a terceirização tem se colocado no Brasil. O projeto de lei 4330, que está para ser votado, piora ainda mais a situação. Permite a contratação de terceirizados em todas as atividades, inclusive na atividade fim das empresas. O que significaria a aprovação do PL 4330? Eu vou começar pelas damas. Carla, bem-vinda. Obrigada. Se esse projeto for aprovado, o que significa? Significa, como você bem falou, a precarização do trabalho, né? A gente pode dizer que o PL 4330 ele é uma afronta, né, e simplesmente uma reforma trabalhista, né, disfarçada, porque ele visa quebrar com algumas prerrogativas, alguns direitos garantidos pela consolidação das leis do trabalho. Então, ao permitir... A famosa CLT, né? que ainda permanece como, né, um bastião para a gente, como algo importante para as relações do trabalho. Então, ele vem, né, disfarçar numa ideia de que, né, dentro dos argumentos, por exemplo, da Confederação Nacional das Indústrias, de que a terceirização é irreversível, um processo que faz parte da organização do trabalho, né, ele vem, então, para contribuir, para que as pessoas não fiquem desempregadas, para que pessoas físicas possam estar, profissionais liberais também possam estar nesse mercado de trabalho, estar, né, trabalhando. Então, ou seja, só que ao mesmo tempo ele aparece como algo que vai impossibilitar, né, a cobertura de todos os direitos e, consequentemente, impossibilitar a fiscalização do trabalho, dado o nível possível de terceirização, chegando à quarteirização, quinteirização, né, e daí por diante. Então, eu considero como um instrumento de precarização mais ainda do trabalho. É bom a gente explicar que o que a Carla está chamando de quarteirização, quinteirização, eu contrato uma empresa para prestar serviço para a minha empresa, essa empresa que eu contratei contrata outra empresa para prestar serviço para ela, para prestar serviço para mim e assim por diante. Quer dizer, a gente teria uma linha de possibilidades de
contratos, subcontratações, que acaba diluindo as responsabilidades e, ao mesmo tempo, precarizando direitos, né? Isso. Carlos, o que significa aprovar esse PL 4330, que, aliás, está sendo renascido, né? Porque ele tinha sido engavetado, arquivado, e ele volta para a plenária do Congresso agora, né? Realmente é um retrocesso, né? Quando a gente fala em desenvolvimento para o país, para os trabalhadores, é totalmente um retrocesso. Vai contra a luz da Constituição, que fala da dignidade do trabalhador, do ser humano. Então é um retrocesso que, se hoje já existe a terceirização, a gente que vive no meio sindical, nós sabemos muito bem como são esses trabalhadores, considerados de segunda classe, né? Não conseguem ter sua representação sindical, não conhecem a quem se socorrer, e o judiciário fica entupido, né? Hoje, no TRT de São Paulo, por exemplo, nós acompanhamos algumas audiências, fica entupido no polo passivo 2 empresas ou mais, como a professora falou. Então tem a terceirização, a quarteirização, a quinteirização e assim por diante vai. E isso em vários ramos da atividade dos trabalhadores. E é possível dizer que é comum que, quando se terceiriza, o funcionário terceirizado ele não precisa ter o mesmo padrão salarial do funcionário da empresa? Quer dizer, é possível que a terceirização também signifique arroxo salarial, não só diminuição de direitos trabalhistas, mas redução salarial, eventualmente a não observância de benefícios ou direitos que a empresa compradora do serviço tem para os seus funcionários, não teria ou não precisaria estender para os terceirizados? Sim, sim. Quando você fala de terceirização, você está falando também disso, né? Porque afinal você vai contratar a empresa pelo valor máximo que ela oferece do serviço. Então, né, hoje, pensando que a súmula 331, né, do TST permite as terceirizações de atividade MEI, então tomando por exemplo isso, você pode então terceirizar atividades de limpeza, vigilância, por exemplo, e essas atividades você não vai contratar o valor do salário, você vai contratar o valor que a empresa faz pelo serviço completo que ela vai te oferecer. Portanto, quanto ela paga para os trabalhadores dela... Não entra na minha negociação, não me interessa. E aí, pegando um pouco esse gancho que o Carlos colocou da questão da sindicalização, é interessante, né, porque esses trabalhadores, você tem um enfraquecimento, né, das relações sindicais, do reconhecimento enquanto participante de uma determinada categoria, e o PL 4330, ele acaba acirrando isso quando diz que necessariamente o trabalhador deverá ser sindicalizado na categoria da empresa prestadora de serviços, né? Então, o PL diz isso. E ao colocar essa questão, você fica um problema enquanto à identidade da categoria. Então, eu sou prestador eu trabalho numa determinada prestadora de serviços, por exemplo, de limpeza, mas que presta serviço numa escola, mas também presta serviço num sindicato, mas que também presta serviço numa indústria, e aí fica muito mais difícil, quando a gente pensa nessa questão de salários e de direitos, de você fazer as negociações. Então, eu estou na indústria, eu poderia ter, talvez, um salário parecido com o da indústria, direitos parecidos com o da indústria, que seriam, né, hoje, a melhor empregadora, é a que paga melhor, é a que tem os melhores direitos, né? Mas daqui a 3 meses eu posso estar numa escola, e aí são outras relações. Então isso acaba também dificultando toda a questão da associação sindical e das negociações trabalhistas. E parece que a gente tem assistido no Brasil, isso é uma coisa relativamente recente, a partir da possibilidade de terceirizar serviços no serviço público, né? Também é comum a gente ver que, por conta da lei de responsabilidade fiscal, da dificuldade, muitas vezes, de uma prefeitura, do Estado, do governo federal de contratarem por concurso público, né, aumentando o tamanho do número de funcionários públicos e, portanto, o tamanho da sua folha direta, etc., acaba fazendo valer, né, as tais OCIPs, OS, né, organizações sociais que vão prestar serviço, elas acabam sendo o caminho para fazer uma terceirização do contrato, e aí vai, inclusive nas atividades fim, tá certo? Também no serviço público isso é uma questão, a gente vê na saúde, por exemplo, na educação, você ter professores que fazem o mesmo trabalho ganhando
ou sendo contratados por regimes diferentes, ou mesmo com salários diferentes, com benefícios diferentes. Isso vale também no campo da saúde, para os médicos, enfermeiros, outros profissionais de saúde. Também é um problema no setor público, Carlos? Com certeza é um problemaço, digamos assim, porque isso já vem de algum tempo. Como a gente avalia o setor público, né, a administração pública, nós temos a redução do custo. Tanto é o mesmo modelo do setor privado. Então isso já vem de alguns anos. Então, para você retomar essa atividade no setor público, com que o contribuinte, né, que é o chavão que a gente fala, a gente paga os impostos, pagamos todas as contribuições, e a administração pública, ela quer enxugar, na verdade, ela quer enxugar o seu custo. Tem as determinações de redução, faz parte, né, de qualquer setor administrativo. Porém, eles colocaram atividades fins, isso em vários setores, não só na saúde, mas no próprio tribunal, nos tribunais, na justiça eleitoral, justiça federal. Vários setores da administração têm o trabalho terceirizado. E o que acarreta isso? Você deixou, era um modelo que tinha no antigo governo FHC, que você tem um Estado mínimo. Isso é o reflexo do Estado mínimo. Você tem que jogar para o mercado todas as atividades que são de responsabilidade do Estado. Então, é um problema que já vem se estendendo há muito tempo. E agora, a gente observa que com esse projeto de lei, isso aí está também trazendo, está mexendo com as entranhas do Congresso, está mexendo com as entranhas da administração pública direto, porque ali a gente vê que não teve mais concursos públicos, né? Diminuiu muito em uma época. E aí nós retomamos com o concurso público. Eu posso até dar um exemplo dos bancos públicos, Caixa Econômica e Banco do Brasil. Na era FHC, tínhamos a metade do quadro de trabalhadores e tinha vários setores do banco que eram terceirizados. No governo Lula já mudou. O que aconteceu? Foi definido o concurso público e pela atividade. Então, diminuiu de uma parte a terceirização, mas continua forte. Então, acho que é um projeto que tinha antigo de Estado mínimo, e o Estado mínimo começa pela administração pública. Eu quero um Estado pequeno, uma administração pública enxuta, né, e jogando para o mercado controlar toda essa atividade. Carla, queria te ouvir também em relação ao setor público, né? É interessante, né? No setor público, a questão da reforma do Estado, né, da implantação do Estado mínimo, né, durante o governo Fernando Henrique Cardoso, né, já começa no governo Collor, mas que ganha mais força durante o governo do Fernando Henrique, né, que realmente vai implantar, né, o que alguns chamaram de desburocratização do Estado. Eu acho essa palavra tão interessante, né, que a desburocratização não aconteceu. O que você fez foi privatizar e reduzir os custos da administração pública, como falou o Carlos. Então, você começou a terceirizar boa parte das atividades existentes e em todos os planos, né? Então, você vai nos tribunais do trabalho, inclusive, você encontra trabalhadores terceirizados, né? Trabalhadores que estão ali há 5, 6, 7 anos trabalhando no mesmo lugar, mas trabalham por empresas terceiras, que na verdade já foram 4, 5 empresas, o trabalhador continua lá e já rodou por 4, 5 empresas, numa questão bastante perversa, né, dessas empresas que falem, e aí outras empresas surgem, o trabalhador continua e ele perde todos os direitos que tinha anteriormente. A administração pública, mesmo havendo pela súmula 331 uma certa responsabilidade, não assume todos os custos daquela responsabilidade, e esse trabalhador é que vai perdendo. E isso dentro da administração pública, dentro do Estado. Então, a terceirização no setor público, eu acho que às vezes ela é um pouco até mais perversa do que a administração, a terceirização no setor privado, né? Porque o Estado acaba, às vezes, não se responsabilizando pelo todo dos custos daquele direito. Ele não acaba respondendo tão solidariamente como deveria responder, né? E isso é uma crescente, é nos bancos, é nas universidades, nos ministérios, nos congressos, em qualquer lugar você vai encontrar, né? Então, a questão das OS, é um grande problema. OS que são organizações sociais, né? Isso, as organizações sociais são um grande problema. Então, outro dia eu estava conversando ainda com um aluno meu que trabalha para uma OS no movimento de alfabetização, no MOVA,
que hoje é completamente terceirizada. Então, a prefeitura delega para as OSs a alfabetização de jovens e adultos. E essas OSs, então, contratam esses professores que são contratados sem direito nenhum, mas que têm que prestar contas como todo e qualquer outro funcionário. Então, eles não têm direitos, mas têm que prestar contas, ao mesmo tempo tem um trabalho de extrema importância, que é a alfabetização de jovens e adultos. Né? Você cumprir com os objetivos do desenvolvimento do milênio, que colocam o nosso país em um determinado estatuto, numa determinada posição, que é importante, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente não valoriza quem está na outra ponta. Agora, a gente não tem aqui digamos, um problema concreto, que é a sociedade civil tem reivindicado, depois da redemocratização do país, uma participação maior, inclusive do ponto de vista de parcerias e contratos com o poder público, tá certo? Seja em nível municipal, estadual ou federal, né? O que, de um certo ponto de vista, é interessante, né? Via organizações não governamentais, via organizações sociais, enfim. Agora, seria uma distorção dessa função usar essas organizações para suprir de RH, de recursos humanos, a administração pública. Não necessariamente estabelecimento de parcerias ou de projetos sociais a serem desenvolvidos. Dá para falar isso? Porque, ou não, quer dizer, qualquer tipo de vinculação contratual com esse tipo de organização feriria, em última análise, os direitos trabalhistas ou as possibilidades de garantias de direitos trabalhistas. Com certeza fere, né? Fere porque, quando você tem essas organizações, quais foram os objetivos dela? Essa que é a grande questão. E quem está dentro delas? Quem que faz parte dessa organização? Então, é transferir a responsabilidade. Então, é um modelo. Se a gente olhar pelo custo total, se a gente fosse fazer uma grande bola, né? um grande cerco, você tem dentro ali o emprego, correto? A atividade é necessária. Então, só foi transferido para essas ONGs, para as OSs. Então, isso aí é a forma mais, digamos, mais cruel de você colocar nessa ponta, nessa atividade necessária para a sociedade, esses trabalhadores. Que é onde a gente volta atrás. Quem são esses trabalhadores? A quem eles se reportam? Quem vai garantir os seus direitos? Por quê? Nós já vimos algumas ONGs, organizações, que estão numa atividade de ponta, né? Dentro, digamos assim, até no setor carcerário. A gente fez algumas conversas com o pessoal do setor carcerário um tempo atrás, uma conversa informal, e eles estão lá dentro. Mas quem que dá aquela garantia para aquele trabalhador? No caso de uma rebelião, numa questão de violência que é da atividade. Onde eles vão se resguardar desse direito? Não tem. O Estado o deixa de lado. Então, mas aí as responsabilidades conexas e tal acabam não respondendo a isso, né? Exato. Então você assistiu o vídeo, você viu que a terceirização só prejudica o trabalhador, ela só beneficia as empresas e você, trabalhador, vai trabalhar, vai ganhar menos, né? E aí ainda vai ter seus direitos cortados, como vale transporte pode ser, mas 13º, férias, né? PIS, tudo isso você perde com essa terceirização, então que você fique ligado e ajude a luta aí dos trabalhadores. Quando a gente convocar aí uma manifestação, uma assembleia, uma reunião, que você participe na luta pelos seus direitos. Queria agradecer a sua audiência e deixar um abraço para todos e até o próximo programa, se Deus assim permitir. Lá vem a costureira, a mulher trabalhadora e o povo do vestuário. E chegam cedo, não tem hora de parar, porque a vida é muito dura e é baixo o salário. E tem patrão que só pensa em produção e não quer reclamação, nunca fala em registrar. Mas nossa gente com isso não está contente, pois quer tudo diferente e por isso vai lutar. O sindicato é quem procura a solução, defendendo o empregado da ganância do patrão. O sindicato é quem procura a solução,